Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e por estar aqui participando com vocês. Eu vou iniciar fazendo a prece de Cáritas e depois entro no nosso tema desta noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. A nossa palestra de hoje, o tema é escândalos, cortar a mão. Então eu vou ler uma passagem para vocês que se encontra em Mateus, do capítulo 18, versículos 6 ao 11, e depois do versículo 29 e 30. O que escandalizar? Porém, há um destes pequeninos que crê em mim. Melhor lhe fora se lhe pendurasse o pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois, ser lançado no fogo do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezais alguns desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que estás no céu, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. E aí ele continua mais 2 versículos, né? Se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta-a, lança de fora, porque melhor que se perca um dos teus membros do que a todo o teu corpo ir para o inferno. Eu gosto muito das passagens de Mateus que são bastante ricas para o nosso aprimoramento e para o nosso conhecimento.
Mas quando a gente lê essa palavra de Mateus e aí a gente pensa, né? Pelo menos eu penso, nossa, mas Jesus foi um ser tão iluminado, tão bondoso, como que ele ia falar isso para arrancar um olho, arrancar um braço, né? E aí a gente consegue perceber que é o quê? É uma metáfora que ele faz, é um jeito de uma conversa que ele faz, mas que não é efetivamente da forma com que a gente faz a leitura. E aí, buscando para complementar a nossa leitura, o escândalo ele tem dois sentidos. Ele tem o seu sentido vulgar e o seu sentido evangélico. Então, no sentido vulgar, o que, que ele significa? Que ele é tudo que vai contra a moral e os maus costumes. Então, nós vivemos numa sociedade, então nós precisamos seguir as regras da sociedade da qual nós vivemos. Então, a gente não pode fazer nada que modifique isso. Então, a gente precisa respeitar o outro como nós gostamos que nos respeitem. Nós não podemos roubar, nós não podemos matar, nós não podemos fazer nada que seja diferente da moral que rege a nossa comunidade. E aí a gente fica pensando assim, ai, mas será que se eu fizer uma coisinha pequenininha eu estou infringindo a moral? Sim, quando a gente faz alguma coisa que não condiz, nós estamos infringindo a moral. E em alguns momentos, algumas pessoas elas evitam o escândalo. E aí, por que motivo que elas evitam esse escândalo? Não porque elas não querem contrariar essa moral, e sim porque o orgulho delas seria ferido. Caso uma pessoa faça alguma coisa que não diz, um escândalo, né? E aí ela não quer melhorar por conta desse escândalo, e sim pela vergonha que ela vai passar e para não ter o seu orgulho ferido. E neste momento, o que, que Jesus fala em suas palavras, né? Ele coloca sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, né? Que é uma coisa que por fora você demonstra uma coisa e no seu interior é totalmente alheio àquilo que você prega. Tem o dizer das pessoas antigas que sempre brincavam, né? Eu ouvia isso quando eu era criança. Por fora, bela viola, né? E por dentro, pão bolorento. Então a gente não pode ter uma capa por fora de um jeito e o nosso interior ser de uma outra forma, né? Eu sempre faço uma comparação na nossa casa, né? Porque na casa da gente, a gente é o único momento que a gente pode ser transparente, mas a gente não pode ter uma figura de dentro de casa, eu sou uma pessoa grosseira, uma pessoa agressiva, todas as pessoas falam comigo, eu já estou brigando, já estou xingando. E aí quando eu venho aqui para nossa casa espírita, aí eu falo devagar, né? Porque se eu falar muito rápido, ninguém vai conseguir entender. Aí eu falo devagar, e aí eu tenho uma mansidão, né? Tenho uma mansuetude, e em casa eu sou uma pessoa totalmente diferenciada. E isso a gente precisa melhorar, por quê? Senão a gente entra nesse método. Por fora, bela viola, né? E por dentro, pão bolorento. E nesse momento estamos passando por uma situação que nós estamos ficando muito mais tempo dentro dos nossos lares do que externamente. E aí é onde são os nossos desafios para que nós a cada dia melhoramos como seres humanos e aprendemos a amar os nossos familiares, como Jesus nos ensinou, né? Amarmos uns aos outros assim como eu vos amei, né? E no sentido evangélico, que ele fala do escândalo, e aí eu fiquei pensando, as palavras muito pesadas, mas Jesus falava isso, será que ele queria realmente dizer que era para cortar um braço? E aí ele fala do inferno. E aí, na verdade, o que o escândalo no sentido evangélico fala é no que resulta das nossas falhas como seres humanos, né? É tudo o que resulta dos nossos vícios, dos vícios humanos e das nossas imperfeições. Então, são as nossas más ações uns para com os outros que a gente acaba tornando um mal moral. E aí no item 13 ele coloca assim, no Evangelho segundo o Espiritismo: é necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, saindo imperfeitos, têm inclinação para o mal. E por que as árvores dão mal frutos? E aí, por que acontece esse tipo de coisa? Por conta da nossa má inclinação. Porque em momentos que nós fazemos algum ato que não condiz com a moral do nosso dia a dia, o que acontece conosco?
a gente precisa conseguir enxergar alguma coisa benéfica naquilo que a gente enxerga como se fosse um mal. E é do momento em que a gente tira o bem das coisas que naquele momento a gente acha como negativo, né? E a gente precisa aprender a cada dia a lembrar da mensagem que Chico sempre dizia para nós, que tudo passa, né? Em alguns momentos a gente está numa situação não tão boa e a gente só enxerga a parte negativa. E a gente maldiz, e aí a gente quer fazer escândalo, e aí a gente quer xingar, a gente quer colocar a nossa parte não tão positiva na frente. E não é este o momento. E é nesse momento que nós precisamos ter um pouco de sabedoria para nós fazermos as coisas que a gente enxerga como mal, para nós trazermos para uma situação mais positiva. Então, neste momento que estamos aí vivendo com tantas incertezas, tantas informações, quanto mais informações nós temos, mais confusos, né, nós ficamos, porque a gente não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda, ou o que a gente vai fazer para que a gente consiga sair em um resultado mais positivo. E aí é o momento que a gente precisa ter a serenidade para que nós não caiamos aí no escândalo, né? Que aí é a forma com que a gente vai utilizar aquilo que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. E todos nós, né, que somos espíritas, nós sabemos que nós estamos no mundo de prova e expiação. Então depende de nós para modificarmos os nossos meios de lidarmos com o outro, para nós podermos passar para um mundo melhor, que é um mundo de regeneração. Mas ainda temos muito para caminharmos para chegar nessa situação, né? Eu vou colocar como uma contemplação, né? Nessa próxima etapa do nosso momento. E aí, em uma das frases, ele coloca: mas ai daquele de quem vier o escândalo. Então, assim, o escândalo ele precisa acontecer, porque ele é feito com uma fofoca, é feito com alguma algazarra, ele é feito com alguma coisa que não condiz com a nossa moralidade. Mas todos nós sabemos que toda ação, ela também tem uma reação. E se nós formos os causadores do escândalo, nós precisaremos reparar depois essa causa, esse dano que nós fizemos com quem quer que seja com os nossos familiares, sejam com pessoas próximas a nós, né? Então é por isso que nós precisamos a cada dia estarmos mais atentos, né? Eu lembro de quando eu era pequena, minha mãe sempre falava: olha, você um dia vai crescer, você um dia vai ter filho, né? Então tudo que você fizer vai acontecer depois. E a gente escuta essas coisas quando é criança, e assim, era uma forma com que minha mãe tinha de me ensinar que o que eu fizesse, de qualquer atitude, qualquer ação que eu tomasse, eu ia ter o preço por esse resultado. E isso, quando a gente fica adulto, a gente percebe que é o nosso dia a dia. Que tudo que a gente faz, se for positivo, provavelmente iremos receber retornos positivos. Agora, se não for um retorno tão positivo, nós também poderemos receber uma resposta da qual nós não iremos nos agradar, né? E aí tem mais um item que também ele coloca: se a tua mão te serve de causa de escândalo, corta. Mas assim, como Jesus, na sua mansietude, ia falar para a gente cortar a nossa mão? Como que ele ia falar para nós para tirarmos o nosso olho, para tirarmos o nosso braço? Então, o que ele queria dizer naquele momento para nós? Que é isso que ele fala para arrancar seriam as nossas imperfeições, né? A necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, o mal que ainda se encontra em nós, né? Nós estamos caminhando para cada dia uma melhoria, para cada dia fazer o que Jesus nos preconiza, né? Que é fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse ao outro. Mas isso é tudo muito fácil de seguirmos quando está tudo perfeito na nossa vida, né? O que eu coloco como perfeição aí na nossa vida? Se está tudo bem dentro do nosso lar, se está tudo bem com os nossos familiares. Então é fácil a gente agradecer a Deus nesses momentos, é fácil nós demonstrarmos a nossa parte boa nesse momento.
Enquanto que o nosso maior desafio é quando nós estamos passando por várias tribulações, nós estamos passando por várias situações que não condiz com tanta benevolência que é o que a gente sempre busca. E aí é o nosso desafio maior em tentar encontrar o que Jesus colocou para nós, né? Aí é o momento em que nós precisamos evitar o mal que existe dentro de nós, né? Que às vezes a gente percebe que o nosso lado, eu sempre brinco, né? Tem um anjinho e tem um anjinho do bem e um anjinho do mal. E aí a gente fica em algumas situações que precisamos escutar. Qual anjinho que a gente vai ouvir? O que fala as coisas boas, o que preconiza as coisas boas, o que nos intui em fazer coisas boas, ou nós iremos ouvir um anjinho que intui, né? Nós, como espíritas, sabemos que nós temos influências, né? Que os nossos amigos espirituais nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. E isso tudo cabe a nós decidirmos, né? Então hoje eu vou escolher o que? Hoje eu vou escolher fazer o bem para o meu próximo, hoje eu vou escolher sentar um pouquinho, escutar o que a outra pessoa quer me dizer, hoje eu vou fazer um ato que seja de benefício para o próximo. Hoje eu vou acordar, vou reclamar, vou blasfemar, vou só olhar as coisas não tão positivas. E isso cabe a nós, a cada dia decidirmos qual o nosso caminho, o que nós queremos seguir, né? Em alguns momentos, eu trabalho numa área que assim, a pessoa só consegue enxergar malmente meu olho e ainda através da lente dos óculos. E a gente vive num temor tão grande que às vezes a pessoa vai encostar na gente para fazer uma pergunta, a gente já tem aquele impacto, já tem aquele susto, porque a gente não sabe o que a pessoa quer, a gente não sabe o que a pessoa vai perguntar para a gente. E às vezes quando a gente para, né, eu sempre falo, respira, conta até 10, e aí a pessoa não queria nada, ela só queria te perguntar se você sabe o que significava aquele resultado de exame, ou se se o seu sapato estava desamarrado, é uma coisa simples. Mas a gente vive com tanto temor que a gente não consegue, às vezes, parar para ouvir o outro, né? E em alguns momentos, em algumas situações, e a gente quebra algumas regras, né? Quebra alguns protocolos, porque no momento em que estamos vivendo, tudo diz que a gente não pode ter muita proximidade, tudo diz que a gente não pode ficar muito próximo ao outro, mas é bem complicado você estar mediante a uma pessoa que acabou de ter o seu ente querido voltando para a pátria espiritual, né? Para o nosso plano espiritual, e você não poder tocar na pessoa, e você não poder olhar para a pessoa com... Nós brasileiros, né, somos muito corpo, a gente toca na mão, a gente abraça. E em alguns momentos a gente precisa quebrar alguns protocolos, mas não que nós estejamos causando escândalo, ou não que nós estejamos causando algum dano a alguém. E sim que naquele momento a gente consiga ofertar 10 segundos, 30 segundos de caridade para aquela pessoa, de afago para aquela pessoa, que naquele momento que a pessoa está passando, esse simples ato que nós estamos fazendo por ela, ela pode relembrar como o melhor presente do mundo naquele momento, né? São situações pontuais que a gente vive no nosso dia a dia e graças a Deus, né, a Jesus e a espiritualidade, a gente consegue ir tocando aí a nossa jornada, né? Como nada acontece na nossa vida é por acaso, então a cada lugar que nós estamos, a cada pessoa que passam por nós, ou nós temos que aprender com aquela pessoa, ou aquela pessoa tem alguma coisa para aprender conosco. E que nós, independente do que quer que seja que nós estejamos passando, que nós podemos sempre lembrar da frase de Chico, né? Que tudo passa, né? Em alguns momentos a gente acha que as coisas boas passam rápido demais, né? E que as coisas não tão boas demoram um pouco mais para passar. Mas na verdade é porque quando está tudo bem, é muito simples a gente carregar aí a nossa cruz. E quando o desafio está um pouquinho mais intenso, a gente acha que aquele tempo está demorando demais para passar. E que a cada dia nós consigamos aí não causar, né, o escândalo, como disse Jesus,
porque a cada escândalo que nós causarmos, nós seremos responsáveis pelo retorno, né, que aquele escândalo vai trazer para nós. Eu agradeço a todos, peço a todos que fechem os seus olhos, só para fazer um agradecimento final. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais essa noite, por mais essa mensagem, e que ela possa tocar no coração de cada um de nós, e que a cada dia nós façamos o melhor para nós e para o próximo. Graças a Deus, graças a Jesus.